Senhor senador Telmário Mota, nosso presidente da sessão, sem dúvida tem plena concordância, o Álvaro Dias é uma escola para todos nós aqui, uma pessoa que tem um caráter acima de qualquer coisa e que defende aqui seus pontos de vista com toda a garra, com todo o brilhantismo que ele tem, e para nós só nos ensina cada vez mais, viu, senador? Muito obrigado, senhor, aí por tudo que o senhor tem feito nessa casa. Hoje vou falar aqui, senhor presidente, sobre os contadores e o combate à corrupção no Brasil. Nos últimos anos, o tema da corrupção ganhou destaque na imprensa, no parlamento e na sociedade nacional. A corrupção rouba a eficiência do Estado, a presteza dos serviços públicos e a qualidade de vida dos cidadãos, na medida em que faz escorrer pelos ralos da malversação, do suborno e da chantagem, recursos que serviam para melhorar a vida do povo. A corrupção não é um problema apenas brasileiro. O cientista político alemão Friedrich Engels dizia que a corrupção é inerente ao Estado. A Organização das Nações Unidas, ONU, estima que apenas na primeira década do século XXI, cerca de 8,4 trilhões de dólares foram desviados do mundo inteiro de maneira ilícita. Isso é muito, senador. Muita coisa. Só para fazer uma projeção do que isso representa, essa soma seria capaz de alimentar por quase 3 meses todas as pessoas em situação de extrema pobreza do planeta. Se a corrupção não é uma particularidade do Brasil, aqui ela ganhou contornos deploráveis, lamentavelmente. No ano passado, o Brasil ocupou a 79º lugar entre os 175 países no quesito corrupção, segundo a ONG Transparência Internacional. Nesse sentido, tem sido imprescindível a atuação de policiais, promotores, procuradores e juízes em operação como a Lava Jato, dentre outras, o CARF e outras que estão descortinando essa face imaculada da política nacional, que se ancorou numa relação promíscua e criminosa entre partidos políticos, empreiteiras e agentes públicos, criando uma verdadeira organização mafiosa que enriquece alguns poucos e traz prejuízo para milhões de brasileiros. Nobre senador Álvaro Dias, pode falar uma parte para Vossa Excelência. Senador Hélio José, primeiramente, os meus agradecimentos pelas palavras generosas, tanto de Vossa Excelência quanto do senador Telmário, que preside essa sessão. São 2 novos senadores que nos honram com as suas presenças no Senado Federal. Eu considero o tema que Vossa Excelência aborda nesse momento o primeiro tema do momento, a prioridade absoluta. Ou nós combatemos a corrupção e o modelo que dá dimensão a ela, ou o Brasil não alcançará os índices de desenvolvimento econômico compatíveis com a sua grandeza. Isso. Nós sabemos, senador Hélio José, que conglomerados econômicos do mundo escolhem para investimentos os países com os menores índices de corrupção. E com isso o Brasil desperdiça oportunidades preciosas todos os anos de investimentos geradores de emprego, de renda e de receita pública, de desenvolvimento econômico. Com certeza. Se nós tivéssemos os mesmos índices de corrupção da Dinamarca, nós teríamos uma renda per capita 70% maior do que a renda per capita de hoje no nosso país. Veja que dado importante, não é? Exato. E fala-se que a Transparência Internacional mesmo calcula que mais de 70 bilhões de dólares por ano são desperdiçados no Brasil com a corrupção. Então, Vossa Excelência traz à tribuna um tema prioritário e enaltece o papel desempenhado hoje por instituições públicas fundamentais, como o Ministério Público, a Polícia Federal e a Justiça Federal, que apresentam ao país as mazelas existentes no organismo do poder público brasileiro. E isso é fundamental e crucial para o futuro do país. Parabéns a Vossa Excelência pela escolha do tema e pela forma com que o aborda da tribuna do Senado. Muito obrigado, senador Álvaro Dias.
Só me honra fazer parte aqui desse Senado com vossa companhia e de outros nobres senadores aqui dessa casa. Realmente a corrupção é um problema muito sério, muito grave. Quero dizer que eu acolho integralmente a vossa parte no meu pronunciamento pela relevância do aparte colocado. No entanto, há que se fortalecer outra categoria profissional que, apesar de sua atuação discreta, longe dos holofotes, tem atuação decisiva no combate à corrupção em todos os níveis. Falo dos técnicos em contabilidade e dos contadores, os contabilistas brasileiros. O Conselho Federal de Contabilidade estima que o nosso país tem em torno de 500 mil de contadores e aproximadamente 82 mil escritórios de contabilidade ativos. O profissional da contabilidade tem um papel imprescindível para garantir a boa conduta das empresas, seja empresas públicas, privadas ou de economia mista, para impedir que bilhões de reais sejam desviados para o bolso de corruptos e corruptores. Profissionais dos números, cifras e percentuais, eles podem contribuir para tornar mais transparente os balancetes, as prestações de conta, o controle interno das contas públicas e as auditorias. Pode, sem dúvida, coibir os atos ilícitos, pois tem a percepção da prática ilícita antes dos investigadores e dos tribunais, que só detectam quando se manifesta a prova material do dolo nobre presidente. Senhores e senhoras senadores, o contador, ao contrário, sendo o cheiro do mal feito, sente o cheiro do mal feito quando se depara com dados díspares da realidade. Assim, no momento em que a polícia investigativa se debruça sobre o crime, ou quando o judiciário viabiliza o enquadramento penal, a vaca, ou seja, o dinheiro público, muitas vezes já foi para o brejo, lamentavelmente. Mas quando o contador denuncia ou alerta seus superiores hierárquicos do indício de irregularidade, a sangria de recursos públicos pode ser estancada na fonte, evitando a hemorragia, como aconteceu no esquema da corrupção que abalou o alicerce da Petrobras, a maior empresa brasileira.